E quero convidar os irmãos a abrirem em Êxodo capítulo 33. A partir do versículo 12, Êxodo 33, a partir do versículo de número 12. Todos acharam? Segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, Gênesis, Êxodo. Está escrito assim, a partir do versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, e que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra nesta manhã, Senhor. E nós cremos que o Senhor preparou esta palavra para falar conosco nesta manhã e para abençoar as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, fala conosco, Pai. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para nos abençoar nesta manhã através desta palavra. Que ela seja um alimento, ela seja, Senhor, remédio, ela seja, Senhor, força para as nossas vidas, ela seja, Senhor, fundamento, estrutura para a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse texto, Moisés tinha subido ao monte, estava ali 40 dias, um pouquinho antes, diante da face do Senhor. O Senhor estava falando com ele, estava dando instruções para ele, entregou para ele os 10 mandamentos. E Deus está ali, então, instruindo e falando com Moisés. Enquanto Moisés está lá no topo do monte, na presença de Deus, a palavra de Deus diz que o povo no arraial podia olhar para o monte e ver que aquele monte estava envolvido por uma presença de Deus, era uma nuvem espessa. A palavra de Deus diz que havia um fogo ali no meio daquela nuvem, raios, trovões, relâmpagos saíam dali, e Moisés estava ali. E aquele povo então se inquietou, porque Moisés já estava 40 dias ali no topo do monte, e eles se deixaram levar pelo seu sentimento carnal, chegaram até Arão e falaram: ora, Arão, Moisés morreu lá naquele monte, não sabemos o que aconteceu com ele não, mas provavelmente está morto, no meio daquele fogo lá, 40 dias, 40 noites, ele não levou comida para tudo isso, ele não levou água para tudo isso, lá no topo do monte não tem comida, lá no topo do monte não tem água, e ninguém sobrevive no meio daquele fogo, Moisés provavelmente está morto. Faze-nos deuses e nos levem de volta para o Egito. E a palavra de Deus diz que então Arão pediu ouro, e eles entregaram ouro, ele vai lá, ele faz um bezerro de ouro, e a palavra de Deus diz que o povo então se apresenta diante daquele bezerro de ouro,
E aquele povo começa a se embriagar, aquele povo começa então a se prostituir diante daquela imagem. E Moisés está ali no topo do monte, não está sabendo o que está acontecendo lá embaixo, e Deus fala para ele: desce depressa, porque o povo pecou, porque o povo transgrediu. Moisés desce do monte, vê toda aquela bagunça, vê todo aquele pecado. Moisés se ira, pega aquelas tábuas que Deus tinha feito, que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. No momento de ira, quebra elas ao pé do monte, repreende aquele povo, esmiuça aquele bezerro de ouro, mistura na água, dá para o povo beber. E Moisés então sobe até o monte e começa a orar e interceder a Deus por aquele povo, porque Deus queria destruir o povo. E Moisés então está ali intercedendo, e Deus disse: olha, tudo bem, eu vou perdoar esse povo, porém eu não vou mais subir com vocês, Moisés, porque se eu for com vocês, eu vou acabar destruindo esse povo obstinado de coração, povo que não quer se render, que não quer se dobrar à presença de Deus. Então Moisés está aqui orando e rogando ao Senhor pela presença de Deus com o povo. E aqui eu estava meditando e o Senhor foi falando no meu coração daquilo que nós precisamos também, porque nós precisamos andar na presença de Deus. Eu posso andar na presença de Deus e eu posso andar fora da presença de Deus. E como que a gente sabe que a gente está andando na presença de Deus ou não? É simples. Deus não vai andar atrás de mim. Deus não vai me seguir. Sou eu que tenho que seguir Ele. Sou eu que tenho que andar atrás dEle. Ele é Senhor, não sou eu que sou Senhor. Então, quando eu olho para a minha vida e eu vejo na minha vida que eu não busco a direção de Deus, não busco a vontade de Deus, não me preocupo em saber o que Deus quer para a minha vida, Deus não está andando à frente de mim, sou eu que estou andando à frente. E com certeza Deus não está atrás de mim, não está me seguindo. Então eu estou andando sozinho. Então nesse texto nós vamos aprender coisas importantes que Moisés fala com Deus e que Deus fala com Moisés. E aqui nós vamos encontrar uma maneira de nós andarmos seguindo ao Senhor, nós andarmos na presença de Deus. E a primeira coisa está aqui no versículo 12, em que Moisés diz assim: Moisés diz ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés está preocupado em saber quem é que vai andar com ele. Quem é que vai comigo na jornada? Quem é que está comigo na caminhada? Porque Moisés não quer andar sozinho. Crente salvo em Cristo Jesus não foi salvo para andar sozinho. Nós não fomos salvos para andar sozinho. Nós não fomos salvos para andar por nossa própria conta. Moisés está preocupado e ele quer saber quem é que vai comigo na jornada. Quem é que vai me guiar? Quem é que vai me dirigir? Quem é que vai estar na minha frente? Irmão, nós temos que buscar isso de Deus. Senhor, se o Senhor não estiver nesse negócio, eu não quero estar nesse negócio. Se o Senhor não for estar nesse emprego, eu não quero estar nesse emprego. Se o Senhor não for estar nesse curso, nessa faculdade, eu não quero estar nessa faculdade. Se o Senhor não for estar nessa casa, eu não quero estar. Tudo. Se o Senhor não for nessa viagem, eu não quero fazer essa viagem. Tudo. Se o Senhor não estiver, irmão, nós não queira estar onde Deus não está. Não queira ir sozinho em jornada nenhuma, em projeto nenhum. Não queira entrar em nenhum empreendimento, nenhuma história em que Deus não esteja nela. A preocupação de Moisés é saber, Senhor, quem é que vai comigo? Senhor, eu vou sozinho? Sozinho eu não vou. Ah, mas tem ali a sabedoria, tem ali o entendimento do homem, tem ali... Não, irmãos, não adianta ter todas as coisas se você não tiver a presença de Deus.
A palavra de Deus diz para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Quer dizer, o que a palavra de Deus está dizendo? Olha para o caminho que está diante de você e veja se Deus está nele. Olha para a proposta que está diante de você e veja se Deus está na proposta. Olha para a oferta que está diante de você e veja se Deus está naquela oferta. Se Eva tivesse olhado para aquela árvore e visto se Deus estava ali naquele momento, com certeza ela não iria pecar. Não, Deus não está aqui. Essa conversa aqui não tem nada a ver com Deus. E nós estamos falando de Deus, mas Deus não está aqui. Satanás, ele é astuto, irmão. O que ele fez com Eva? Deus não disse assim? Você vê que ele sempre quer distorcer a palavra de Deus. O que ele fez com Jesus? Olha, pode pular daqui, porque lá no Salmo 91 está escrito que Deus vai, o Senhor mesmo conhece, vai dar ordem, pode pular. Jesus falou, não, peraí, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, então Jesus olhou para aquela proposta do diabo, Jesus olhou para cada tentação que o diabo apresentou diante dele, e o que o diabo apresentou para Jesus, irmão? A gente tem que ter sabedoria. Você comer pão e saciar sua fome é pecado? Não é pecado. O pecado está no quê, irmãos? Em quem está te fazendo a proposta? Quem está te chamando para sentar na mesa? Quem está te oferecendo? Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não vou sentar em qualquer mesa. Eu não vou participar de... mas não tem problema, porque hoje em dia as pessoas estão dizendo, mas não tem problema. Daniel está diante da mesa da Babilônia. Qual é o problema de você participar da mesa da Babilônia? Mas é a mesa que Deus sentou? Não. Mas é a mesa que Deus proveu? Não. Qual é o problema de sentar nessa mesa? Daniel entendeu. Se eu sentar nessa mesa, eu vou perder a comunhão com Deus. Então o problema não é o que está diante de mim. O problema é quem vai estar comigo naquele negócio. Quem vai sentar comigo naquela mesa. Quem vai comer comigo daquela comida. Quem vai participar daquilo comigo. Moisés está preocupado com isso. E nós temos que ter sabedoria. A palavra de Deus diz para nós sermos prudentes. Seja prudente, irmão. Eu vou te chamar aqui, vem cá, vamos conversar. Tá, Deus vai estar na conversa, então, às vezes a gente vai ouvir certas coisas, mas você não precisa participar de certas coisas. Tem coisas que você tem que olhar, você tem que ter discernimento. Falar, isso não dá para mim. Isso não compete para mim. Essa conversa para mim não dá. Participar disso para mim não serve. Por quê? Porque eu quero saber se Deus vai estar. Se eu souber que Deus não está, irmão, não preciso nem perguntar. Daniel perguntou, Senhor, posso sentar na mesa da Babilônia? Não, por quê? Porque Daniel teve discernimento. Moisés aqui está tendo discernimento. Senhor, eu vou, mas eu vou só com uma certeza. Eu só vou, Senhor, com a segurança do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Se preocupe, sempre faça para você sempre essa pergunta. Quando aparecer alguma coisa para você, ou quando você estiver buscando alguma coisa para você, não tenha medo de dizer, Senhor, o Senhor vai estar, é lícito isso. Se o Senhor não tiver, fecha a porta, não deixa eu entrar, não me deixa me desviar, não me deixa sair do teu caminho, não me deixa perder a tua presença. Nada compensa perder a presença de Deus. A segunda lição, no versículo 13, Moisés diz assim, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Nós precisamos entender que só no caminho de Deus, só na direção de Deus, nós vamos fazer o quê, irmão? Conhecer a Deus. Moisés diz aqui, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Deus não está em todo o caminho.
Deus não está em toda a jornada, Deus não está em todo o projeto, porque às vezes a gente confunde as coisas. A Bíblia diz, tudo que fizer, tudo que colocar as tuas mãos prosperará, aonde Deus te guiar, aonde Deus te dirigir, não é aonde você quiser. Não é você que vai dar direção para Deus. Não é você que vai mostrar o caminho para Deus. A Bíblia também diz, há caminho que ao homem parece ser o quê? Direito, mas o seu fim são o quê? Caminho de morte. Tem caminho, tem jornada que parece que é bom, mas o final não é bom. Por que que não é bom? Porque Deus não está naquele caminho. Deus não está naquela jornada. E nós precisamos saber qual o caminho e qual a jornada. Olha, o exemplo de Gênesis, Abraão e Ló. O que que Ló fez? Ló escolheu qual caminho? Ele orou, ele perguntou a direção de Deus, ele pediu conselho para a boca do Senhor. O que que Ló fez? Olhou, um lugar mais bonito, aquele, então vou para lá. Deus estava naquele caminho? Não. Deus estava naquela jornada? Não. Terminou no quê, irmão? Terminou em tragédia, em morte, em perdição. Só não morreu em Sodoma, porque Deus teve misericórdia por causa da intercessão de Abraão. Mas perdeu tudo, e o final da vida dele é triste, irmão. Por quê? É o resultado de um caminho, de uma jornada, sem a direção de Deus. Deus não deu aquela direção para ele. Deus não mostrou aquele caminho para ele. Mas ele escolheu aquele caminho para si. Então a gente tem que olhar para a palavra de Deus e a gente tem que interpretar a palavra de Deus dentro do contexto da palavra de Deus. Deus vai me abençoar se eu andar na direção de Deus. Se eu me submeter à vontade de Deus, a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente, da potente mão de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Não queira fazer as coisas do seu jeito. Busca a direção de Deus. Busca a orientação do Senhor. Moisés está aqui, está se humilhando. Senhor, eu rogo-te. Não é pecado, não é vergonha dizer, Senhor, eu preciso de uma direção, Senhor, eu sozinho não consigo tomar essa decisão, eu sozinho não consigo escolher. A palavra de Deus diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Você não pode confiar no seu coração. Aonde que a gente tem que confiar? No Senhor. A Bíblia diz que se eu confiar no meu coração, eu vou acabar sendo enganado pelo meu próprio coração. Eu mesmo vou me enganar. Quem aqui nunca fez isso, irmão? Quem aqui nunca fez uma coisa achando que ia ser bom e no final você viu que não deu bom? Mas você tinha uma boa intenção? Tinha. Mas você queria uma boa coisa? Queria. Mas sozinho? Não dá. Porque nós não temos a capacidade, irmão, que Deus tem de enxergar o futuro, e não é só enxergar o futuro, não é só porque Deus está vendo ali, não, é porque Deus tem a capacidade de ver o futuro, e Deus tem a capacidade de abençoar, de trazer vida. Deus tem capacidade, irmão, de tirar obstáculos, de remover barreiras. Deus tem a capacidade de abençoar. Nós não temos essa capacidade. Por mais que eu queira me abençoar, eu não me abençoo. Quem me abençoa é Deus. Por mais que eu estude, que eu tenho lá um entendimento, tenho um conhecimento, eu já estou prevendo, eu já sei o que vai acontecer. A Bíblia diz que nós não sabemos nada. Nada, nós não sabemos nem o que vai acontecer com a nossa vida daqui a 1 minuto, irmão. Mas Deus sabe. Então nós temos que fazer o quê? Nos humilhar, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te. Tudo, irmão, que a gente for fazer tem que nos levar para quê? Para junto de Deus. Conhecer-te, vou me aproximar, vai aumentar a minha comunhão, vai aumentar meu entrosamento com o Senhor, eu vou crescer na fé. Agora, tudo aquilo que me tira da presença de Deus, que rouba o tempo de Deus, que rouba a comunhão de Deus,
não é o caminho de Deus. Não é um caminho bom. Essa é a segunda lição. A terceira lição, versículo 14 e 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés está dizendo? Eu não quero fazer nada sem a presença, sem a direção de Deus. Eu não quero fazer nada se o Senhor não estiver na frente. Eu não quero dar nenhum passo fora da direção, fora da orientação de Deus. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos encontrar o que, irmão? Versículo 14. Descanso. Eu vou ter paz. Eu não vou estar aflito. Onde eu sei que Deus está na frente, eu não fico, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Não, Deus está na frente, como que vai dar errado? Ah, será que eu estou fazendo certo ou será que eu estou fazendo errado? Não, Deus está na frente, irmão. Não tenho dúvida. Eu não vou ficar aflito, eu não vou ficar agoniado, eu não vou ficar angustiado, eu não vou ficar achando que depende de mim para a coisa dar certo, porque se Deus está na frente, quem é que vai garantir o sucesso? É Deus. Jesus diz para nós fazermos o quê? Pegar o nosso jugo pesado e tirar e pegar o dele, que é suave e é leve. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê, irmãos? Descanso para a vossa alma. Se eu estou na direção que Deus me deu, meu irmão, glória a Deus. Estou tranquilo, mas vai ter luta, mas Jesus está na frente, aleluia. Mas o inimigo vai se levantar, mas Jesus está na frente. Mas eu vou ter dificuldade, mas Jesus está na frente, irmão. Deus derruba a muralha por terra, Deus abre porta onde não tem porta, o inimigo não permanece de pé diante do Senhor, nada vai fazer eu me frustrar, por quê? Porque Deus está na frente. Moisés já tinha percorrido um caminho, já tinha visto a glória de Deus. Moisés sabia, não, peraí, lá no Egito só deu certo porque Deus estava na frente. Nós só passamos pelo meio do mar porque Deus estava na frente. Nós só estamos enchendo a barriguinha de maná todo dia porque Deus está na direção. Eu vou sair da direção de Deus, irmão? Eu vou fazer o quê? Vou estar por minha conta e risco. Não vale a pena não, irmão. Não vale a pena sair da direção de Deus. Não vale a pena eu entrar em nenhuma jornada sem ter a certeza de que Deus está na frente daquilo. Não é eu, mas é Deus. Mas eu sou bom, mas eu não sou melhor do que Deus. Mas eu sou capaz, mas eu não sou mais capaz do que Deus. Mas eu tenho entendimento, mas o meu entendimento perto do entendimento de Deus não é nada. Mas aqui agora, essa oportunidade aqui, não, mas se Deus não estiver na frente, irmão, nós vamos nos frustrar. Mas se Deus estiver na frente, se Deus estiver conduzindo, se Deus estiver dirigindo, aleluia, eu vou ter descanso. Deus não está falando que vai ser fácil. Deus não está falando que não vai ter problema. Deus não está falando que não vai ter dificuldade. Deus não falou nada disso. Mas Deus disse, vai ter descanso. Vai ter luta, mas vai ter vitória. Vai ter problema, mas vai ter livramento. Vai ter adversidade, mas vai ter quem peleja por você. E você vai descansar em mim. Aleluia! Porque se você não tiver, irmão, você não vai ter descanso. O nosso descanso vem da certeza, vem da segurança da presença de Deus. E é isso que Moisés aprendeu, e é isso que Moisés está buscando. E a quarta lição aqui, quando Deus responde para ele, como, pois, se saberá agora se tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra.
que Moisés está dizendo? O que vai mostrar que eu tive vitória, que eu tive sucesso? O que evidencia, irmão, que a nossa vida cristã é uma vida abençoada, é uma vida de sucesso? É se eu entrar na terra da promessa? É se eu conquistar? Não. É o quê? Se Deus está comigo. Moisés está dizendo, olha, todo mundo vai olhar para nós, eles não vão olhar se nós temos uma terra boa, eles não vão olhar para nós se nós temos plantação boa, eles não vão olhar para nós se nós somos um povo rico, se as nossas cidades são as melhores cidades, o povo vai olhar para nós e eles vão saber, aleluia, pela presença de Deus no nosso meio. É a presença de Deus no nosso meio que faz a diferença. Irmão, é a presença do Espírito Santo na tua vida, que indica se você está no caminho certo ou não. É a presença do Espírito Santo na tua vida que indica se você está tendo sucesso ou não. Não é o que você conquista, não é o que você adquire, é quem está dentro do teu coração, é quem está enchendo a tua alma. É isso que mostra. Porque Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, porque o ímpio conquista. Porque o ímpio acumula riqueza, porque o ímpio faz negócio que dá certo, porque o ímpio, ele prospera nos seus caminhos, mas ele não tem a presença de Deus. E Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma. Uma alma sem a presença de Deus é uma alma perdida. Uma alma sem a presença de Deus é uma alma condenada. Mas uma alma que tem a presença de Deus, tem tudo. Paulo diz assim, nós somos pobres, mas nós estamos enriquecendo a muitos. O que Paulo está dizendo? Olha, se você procurar uma escritura no meu nome, você não vai achar. Se você procurar uma casa no meu nome, um carro no meu nome, se você procurar dinheiro no banco, você não vai achar. Mas se você procurar pessoas alcançadas pelo Evangelho, através da minha vida, você vai achar. Se você procurar, aleluia, no reino espiritual, o demônio falou, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, aleluia. Se você procurar no mundo espiritual, aleluia, você vai me encontrar seguindo ao Senhor, aleluia. Você vai me encontrar, a presença de Deus está na minha vida, aleluia. A unção de Deus está na minha vida. Então não é, irmão, aonde eu chego, não é o que eu alcanço, não é o que eu adquiro, não é o que eu conquisto, é quem está comigo. É quem está andando comigo. 1 Samuel capítulo 15 nos mostra Saul. Saul acabou de vencer uma guerra. Saul acabou de ter uma grande vitória sobre os amalequitas. Saul está com um grande despojo de guerra. Ele ganha tudo aos olhos do mundo, mas ele perde a presença de Deus. Deus diz uma das frases mais tristes da palavra: eu o tenho rejeitado. Quem escolheu ele? Deus. Quem colocou ele para reinar? Deus. Mas agora o mesmo Deus que escolheu, o mesmo Deus que ungiu, o mesmo Deus que revestiu ele com o Espírito Santo, porque quando você olha para a história de Saul, você vê que ele é cheio do Espírito Santo. Este mesmo Deus olha para este homem que está fazendo que as coisas do seu jeito, que está fazendo o que ele quer. E Deus disse, assim como ele rejeitou a minha palavra, eu também o rejeito. Não ando mais com ele. Ele vai andar sozinho, mas eu não ando mais com ele. Ele vai reinar sozinho, e eu não estou mais com ele. A palavra de Deus nos traz ali um desfecho de uma vida tão triste, irmão. De um homem que teve tanto de Deus, mas que desperdiçou as coisas de Deus, trocou as coisas de Deus pelas coisas deste mundo, desta terra. Trocou a presença de Deus pelo seu próprio ego, pela sua própria vaidade, pelo seu próprio orgulho,
Deus mandou fazer, mas eu não vou fazer do jeito de Deus, eu vou fazer do meu jeito. Ah, Deus quer que eu faça isso, tudo bem, eu até faço o que Deus quer. Mas eu vou fazer do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Não, irmão. Não é do nosso jeito, não é como a gente quer, não é do jeito que Deus quer, na hora que Deus quiser. É quando Deus quiser. Nem antes, nem depois. É na hora. Porque não adianta, meu irmão, a gente ter vitória aos olhos do mundo, se aos olhos de Deus nós perdemos tudo. Porque perder a presença de Deus é perder tudo, irmão. Então nós não podemos olhar só para o resultado aos olhos do mundo. O mais importante, meu irmão amado, é a presença de Deus na nossa vida. Maior é a presença de Deus na nossa vida. O que caracteriza que nós somos um povo abençoado? O que caracteriza que nós achamos graça aos teus olhos? Não é a tua presença no nosso meio? É a tua presença no nosso meio. É saber que o Senhor está conosco, aleluia. E o que Deus responde a essa oração? Versículo 17, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Viver para satisfazer a Deus é a vida mais abençoada e mais vitoriosa. Quem olhava para João Batista não dava nada por ele. Andava pelos desertos, vestido de pele de camelo, se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. O mundo olhava para ele e falava, é louco, é um doido. Mas Jesus olhou para ele e disse, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. É isso que importa, irmão. Não é o que o mundo diz de nós. Não é o que as pessoas dizem de nós. É o que Deus diz de nós. A palavra de Deus vai mostrar outro homem que eu olho assim, eu fico tão intrigado com a vida dele. Enoque. A Bíblia não diz muitas coisas de Enoque. Mas diz algo tão precioso. Andou Enoque com Deus. E Deus para si o tomou. A gente sabe muito pouco da vida de Enoque. Mas o que nós sabemos da vida de Enoque é forte, é poderoso. Alcançou testemunho de que agradou a Deus. Isso é mais importante do que tudo, irmão. Mais importante é Elias chegando no final da sua jornada e Deus mandando o que, irmãos? Uma carruagem de fogo, cavalo de fogo buscá-lo. E ele sobe ao céu, diz a palavra do Senhor num redemoinho. Ninguém mais o encontrou. Porque um dia ele tomou um caminho errado. Um dia ele jogou tudo para cima. Um dia ele se escondeu numa caverna. E um dia ele disse, basta, não quero mais nada. Não quero nem viver mais. Estou cansado. Do que, irmão? Servia a Deus. Ele era o profeta, era um servo do Senhor. Mas Deus disse para ele, olha, nesse caminho, nessa jornada, eu não estou. Volta. Voltar significa se arrepender. Voltar significa se humilhar. Volta, pelo caminho que você veio, volta. Porque ainda tem uma lista de coisas para você fazer. E Elias fez o quê? Se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Ele voltou. E ele fez aquilo que Deus disse que ele deveria fazer. E quando ele terminou de fazer aquilo que Deus deveria fazer, o testemunho da aprovação de Deus é que Deus manda vir buscar ele. Agora você pode vir. Irmãos, o principal é a gente terminar a nossa jornada aqui, irmãos, e estar na presença de Deus. Andar e viver na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Terminar do jeito que a gente começou, não como Saul. Terminar do jeito que a gente começou. Começamos na presença de Deus, terminamos na presença de Deus.
O apóstolo Paulo começa uma jornada nova no caminho de Damasco, e ele não sai dessa jornada nova até o final da sua vida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé está guardada aqui, a presença está guardada aqui. Passei por naufrágio, fui apedrejado, fui preso, fui açoitado, viajei. Mas a fé está aqui. Você vai olhar para a vida dele, ele vai falar em perigo de ladrões, em perigo de salteadores, em perigo das minhas nações, em fome, em nudez, em perigo de espada. Mas a presença está aqui. A presença de Deus está aqui dentro do meu coração. Não perdi a fé. Porque a fé, irmãos, nos leva à obediência. A fé não nos leva à rebeldia. A fé nos leva à submissão. A fé nos leva a andar no caminho de Deus, não no nosso. A fé significa que eu abro mão de tudo para seguir a Deus. Isso é fé. E eu disse para Abraão: agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho. Você queria o teu filho mais do que tudo. Eu te dei riqueza e você falou: riqueza não vale nada se eu não tiver o meu filho. Eu te dei o teu filho. E você me deu o seu filho. Você me deu o seu tudo. Agora eu sei que você me ama. Porquanto tu fizeste isto, porquanto tu não me negaste o teu único filho. E Abraão andou com o Senhor todos os dias da sua vida. E essa fé de Abraão nos alcançou aqui, a fé da obediência, da submissão, da sujeição. A fé, meu irmão amado, que não tem medo de entregar tudo nas mãos de Deus. Essa mesma fé que está no nosso coração. Amém? Feche teus olhos.